Olá, trago hoje uma sugestão na saleta de leitura para aqueles que gostam de ler sobre pensamentos políticos e fatos reais. Apresento o livro Não Somos Tão Bacanas Assim, uma conversa sobre a política que preferimos calar, da autoria de Gustavo Machado e Ricardo Giuliani Neto, editora Dublinense. Com sorte, e se o barulho da chuva e do temporal também não atrapalharem, consigo ler toda a introdução. Talvez não sejamos tão bacanas. Uma coisa é falar de política em tese. É mais fácil. Outra, falar enquanto franco partícipe. É o que temos aqui. Quem está autorizado a dizer isso? Eu estou autorizado, afirmaria, tenho certeza, Ricardo Giuliani Neto, com tranquilidade e despido de qualquer modéstia. Em maio de 2004, com boas décadas de atraso, li Nada de Novo no Fronte, romance autobiográfico do alemão Erich Maria Remarque. Li e fiquei consternado, como ocorre após a leitura desses raros trabalhos que, de algum modo, nos transformam. Em tom de cumplicidade com o leitor e fugindo de qualquer namoro com a tentação do melodrama, a obra relata os horrores vividos pelo jovem Paul, um quase confesso alter ego de Remarque, ele próprio ex-combatente, nas tenebrosas frentes de batalha da Primeira Guerra Mundial. A narrativa de Remarque, há muito adotada pela intelectualidade europeia como libelo pacifista, pareceu-me tão primorosa quanto devastadora. É em si uma experiência da qual não se sai impune. Foi com entusiasmo e boa vontade que nos tornamos soldados, mas fizeram tudo para que perdêssemos a ambos. Está escrito nesse excepcional romance. Corremos agachados como gatos, submersos por esta onda que nos arrasta, que nos torna cruéis, bandidos, assassinos, até demônios. Esta onda que aumenta nossa força pelo medo, pela fúria e pela avidez de vida, que procura lutar apenas pela nossa salvação, também dizia Remarque. Desde o início, marcou-me a ideia de que um leitmotiv que unia o Nada de Novo de Remarque, por exemplo, a Peste de Albert Camus, que nada tem a ver com soldados, mas que em muito se equipara quando o assunto é o sofrimento compartilhado e o que dele invariavelmente nasce, como se numa forçosa depuração. Esse tema, do meu ponto de vista, configura um dos mais instigantes gêneros dramáticos da condição humana. Fora isso, não sei ao certo. A cada releitura encontro novos elementos que fazem perdurar o encanto do texto de Remarque. Hoje, porém, ainda me é difícil justificar, em termos objetivos, exatamente o que me fascina nessa obra, o que possivelmente guarde em si um sinal da sua grandiosidade. Uma imagem, isso é certo, me persegue. A cada trecho do livro enxergo o soldado Paul anotando em uma espécie de diário improvisado os fatos vividos em cada dia no fronte. Essas anotações, não sei por que imagino assim, Paul as vai guardando num fundo oculto de seu embornal, talvez para protegê-las das bombas, dos gases venenosos, da imundície das trincheiras ou dos estertores dos que à sua volta morriam, lacerados, em absoluto desamparo. Ou quem sabe antevendo o futuro provável, para evitar que um inimigo curioso, ao se deparar com o cadáver de mais um jovem soldado alemão, tivesse acesso àquele singelo tesouro, aquele resto de dignidade que ele preferia reservar a leitores abençoados com um tempo de paz.
Essa ideia me tomou de assalto quando fui convidado a redigir o texto de abertura para um recente livro de Ricardo Giuliani Neto, Nas Coxias do Poder. E não foi à toa que eu intitulei Anotações de um Combatente. O trabalho que aqui se apresenta, penso, resulta daquele prólogo. E mais, claro. A profissão de jornalista, embora suas bem conhecidas dificuldades, nos apresenta figuras interessantíssimas, com as quais cruzamos em entrevistas, coberturas e mesmo na checagem de informações. Aprende-se muito com esta que, creio, é a parte mais enriquecedora da profissão. Comigo não foi diferente. Pela deformação pessoal, meu gosto pela arte sempre gritou mais alto, ou pela inclinação de ser permanentemente insubordinado à pauta, ao me deparar com uma dessas figuras, intrigava-me muito mais o ineditismo de suas ideias sobre outros temas bem mais interessantes do que aqueles que eu levava na minha listinha. Intrigavam-me as anotações que eu sabia, todos eles levavam nos fundos ocultos dos seus embornais. A cada entrevista com um personagem realmente grandioso, eu me imaginava entrevistar o soldado Paul. Interessavam-me muito mais suas impressões sobre a humanidade, as anotações que ele guardava sob proteção para um momento mais oportuno. E também foi assim com o Ricardo Giuliani Neto. Nas vezes em que li seus artigos, ou que com ele busquei informações de cocheira, sempre me fisgava essa curiosidade pelas suas observações extra-pautas. As respostas a perguntas que ele nunca tivesse oportunidade de responder. Estão aqui sistematizadas, em tom de memória confessional, as anotações que Giuliani guardava até agora num bolso oculto do seu embornal. Um embornal que o acompanha desde o sindicalismo, passando pelas baixas escaramuças da corte, pelos assaltos da política partidária e pelos embates travados entre os três poderes do Estado. O leitor logo perceberá que o trabalho se concentra na observação franca, cúmplice, construtiva das últimas 3 décadas da política, tendo como ponto de partida as especificidades da política gaúcha. Está aqui a interpelação dirigida sem constrangimento aos seres míticos e o elogio em voz alta àqueles quase sempre demonizados. Fora do conforto do chamado distanciamento crítico, estão aqui nossas mazelas, nossos mitos, nossos baluartes vivos de lisura, nossos pontos fracos e sugestões de remédios tão simples como difíceis de engolir. Estamos falando de nós mesmos e nem sempre gostamos do que ouvimos. Estamos nos olhando no espelho e nem sempre gostamos do que vemos. Principalmente nós, os gaúchos. Justo nós, que sempre nos tivemos em tão alta conta. Talvez não sejamos tão bacanas assim. Quem está autorizado a dizer isso? Uma boa leitura. Gustavo Machado. Aqui, então, não somos tão bacanas assim. Diz na contracapa, com a autoridade de quem viu e viveu as entranhas da política do Rio Grande do Sul e do Brasil, das últimas décadas a partir da sociedade e expondo sem rodeios sua participação em cada passagem, Giuliani cita nomes, aponta erros, seus e dos outros, propõe caminhos, faz pesadas críticas a ex-companheiros e desfralda improváveis elogios a adversários. É fácil falar dos políticos de longe, mas como fica evidente neste livro, bem mais difícil é fazer isso, sendo um deles. Boa leitura.